Fala aí pessoal do Torcedores, beleza? Meu nome é Lucas Perillo, sou editor no site e tô de volta aqui com as dicas para os jogos do meio de semana. Na lista temos jogos do Brasileirão e jogo da Seleção Brasileira, então bora conferir essas partidas. Para a primeira partida da lista, pessoal, pela 31ª rodada do Brasileirão, 10 de novembro, às 19 horas, o Santos recebe o RB Bragantino. Nas últimas 6 partidas do Santos, 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas, média de 0,67 gols por partida. Do lado do Red Bull Bragantino, 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, média de 1,17 gols por partida. Na Série A do Brasileirão, o Santos jogou 30 vezes, marcou 26 gols, sofreu 36, ganhou 8, empatou 11 e perdeu 11. Do lado do Bragantino, 47 gols marcados em 31 partidas, 35 gols sofridos, 12 vitórias, 3 empates e 6 derrotas. Nas últimas 4 partidas do Peixe, derrota contra o Palmeiras, vitória contra o Atlético Paranaense, contra o Fluminense e derrota contra o América Mineiro. Do lado do Bragantino, derrota contra o Atlético Paranaense e contra o Cuiabá, vitória contra o Sport e vitória contra o São Paulo. Nos confrontos diretos entre essas duas equipes, das últimas 4 vezes que se enfrentaram, 4 empates. Então, partida aí propensa para um empatezinho. Na tabela do Brasileirão, o Bragantino na 4ª colocação com 49 pontos, o Santos na 16ª com 35 pontos. Para essa partida a gente vai no empate ou vitória do Bragantino e menos de 2,5 gols pela média baixa das duas equipes. E a fase do Santos não é boa, joga em casa, vai tentar a vitória, que é muito importante para ficar tranquilo ali, longe da zona de rebaixamento. Mas o Bragantino está numa fase melhor que o Santos deve encontrar muitas dificuldades aí para enfrentar o Bragantino, que é um time muito forte, está muito bem na temporada. Então a gente vai no empate ou vitória do Bragantino em menos de 2,5 gols. Para a segunda partida da lista, pessoal, ainda na 31ª rodada do Brasileirão, no dia 10 de novembro, às 19 horas, o Galo, Atlético Mineiro, recebe o Corinthians. Nas últimas 6 partidas do Atlético, 5 vitórias, 1 derrota, média de 1,83 gols por partida. Do lado do Corinthians, 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, média de 0,83 gols por partida. No Brasileirão, o Galo jogou 30 vezes, marcou 47 gols, sofreu 22, ganhou 20 partidas, empatou 5, perdeu 5. Do lado do Corinthians, 30 partidas disputadas, 32 gols marcados, 26 sofridos, 12 vitórias, 11 empates e 7 derrotas. Nas últimas 4 partidas do Galo, vitória contra o América e contra o Grêmio, derrota contra o Flamengo e vitória contra o Fortaleza. Do lado do Corinthians, vitória contra o Fortaleza e contra a Chape, empate contra o Inter e derrota contra o São Paulo. Nos confrontos diretos, das últimas vezes que se enfrentaram, das últimas 4 vezes, 4 vitórias do Galo. É um Galo favorito, não só pelo retrospecto, mas como pela posição da tabela também. O Atlético Mineiro ocupa a 1ª colocação com 65 pontos, o Corinthians a 6ª com 47. O Corinthians precisa da vitória, é muito interessante para o Corinthians ganhar para subir mais, tentar ali ficar tranquilo, se classificar para a Libertadores, mas o Galo está embalado no Brasileirão, vai ser campeão, deve levantar o título, a taça. Então o Atlético é favorito, a gente vai no empate ou vitória do Galo. E mais de 1,5 gols pela média alta aqui do Atlético Mineiro, 1,83, muito provável aí 1-1, 2-0 para o Atlético, 2-1 para o Atlético, então deve ser uma partida aí boa para mais de 1,5 gols. Terceira partida da lista, pessoal, 31ª rodada do Brasileirão, no dia 10 de novembro, às 20h30, o Verdão, Palmeiras, recebe o Atlético Goianiense. Nas últimas 6 partidas do Palmeiras, 5 vitórias e apenas 1 empate, média de 1,67 gols por partida. Do lado do Atlético Goianiense, 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas, média de 0,67 gols por partida. Na Série A do Brasileirão, o Palmeiras jogou 30 vezes, marcou 47 gols, sofreu 35, ganhou 17 partidas, empatou 4 e perdeu 9. Do lado do Atlético Goianiense, 29 partidas disputadas, 24 gols marcados, 28 sofridos, 9 vitórias, 10 empates e 10 derrotas. Nas últimas 4 partidas do Verdão, 4 vitórias. Contra o Santos, 2-0, contra o Grêmio, contra o Sport e contra o Ceará. Do lado do Atlético Goianiense, derrota contra o Flamengo e contra o Sport, vitória contra o Grêmio e vitória contra o Atlético Mineiro. Os confrontos diretos das últimas vezes que se enfrentaram, o Palmeiras saiu com a vitória no dia 18 de julho de 2021, 3-0. Antes disso, empate.
E antes disso, 2 vitórias do Palmeiras. Na tabela do Brasileirão, o Palmeiras ocupa a 2ª colocação com 55 pontos e o Atlético Goianiense a 13ª colocação com 37 pontos. Para essa partida, o Palmeiras favorito, joga em casa, deve sair com a vitória. Então vamos na vitória do Palmeiras, vitória seca, tá? E mais de 1,5 gols pela média do Palmeiras, aí 1,67 gols por partida, além de que o Palmeiras disputou 30 partidas, marcou 47 gols, tem uma média boa aí, o Verdão. Então para essa partida devem sair pelo menos 2 gols. Quarta partida da lista, pessoal, última do Brasileirão que vamos analisar, 31ª rodada do campeonato, 11 de novembro às 19 horas, o Flamengo recebe o Bahia. Nas últimas 6 partidas do rubro-negro, 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, média de 1,33 gols por partida. Do lado do Bahia, 2 vitórias, 4 empates e nenhuma derrota, média de 0,83 gols por partida. Na Série A do Brasileirão, o Flamengo jogou 28 vezes, marcou 52 gols, sofreu 26, ganhou 16 partidas, empatou 5 e perdeu apenas 7. Do lado do Bahia, 30 partidas disputadas, 33 gols marcados, 39 sofridos, 9 vitórias, 9 empates e 12 derrotas. Nas últimas 4 partidas do Flamengo, vitória contra o Atlético Goianiense, empate contra o Atlético Paranaense, vitória contra o Atlético Mineiro e derrota contra o Atlético Paranaense. Do lado do Bahia, vitória contra o São Paulo, empate contra o Juventude e Ceará e vitória contra a Chape. Os confrontos diretos entre as duas equipes, vitória do Flamengo nas últimas 4 vezes que se enfrentaram. Então, retrospecto favorece o rubro-negro. Na tabela do Brasileirão, o Flamengo vem em terceiro com 53 pontos até o dia em que gravamos esse vídeo, né? Porque o Flamengo ainda tem uma partida para disputar. Flamengo em terceiro com 53 pontos, o Bahia em 15º com 36 pontos. Para essa partida, o Flamengo favorito para sair com a vitória e mais de 1,5 gols pela média que o Flamengo tem no campeonato inteiro. Disputou 28 partidas, marcou 52 gols, então o Flamengo tem uma média muito alta. Então a gente vai na vitória do Flamengo e mais de 1,5 gols. Para a última partida da lista do Brasileirão. Para a última partida da lista, pessoal, a gente vai acompanhar a seleção brasileira disputando aí uma partida pelas eliminatórias da Copa aqui na América do Sul. Eliminatórias da América do Sul, 13ª rodada, dia 11 de novembro, 21h30. Brasil, a seleção brasileira, recebe a Colômbia. Para essa partida, a seleção de Tite vem favorita com 64% de chance de sair com a vitória, 22% empate, 13% para a vitória da Colômbia. Para saírem 2 gols, 72% e para saírem 3 gols, 47%. Para a vitória do Brasil, a cotação é 1,45, empate 4,25 e vitória da Colômbia 7,0. Nas últimas 6 partidas do Brasil, 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota, média de 1,67 gols por partida. Do lado da Colômbia, 1 vitória e 5 empates, colecionadora de empates a Colômbia, média de gols 0,83. Nas eliminatórias, o Brasil jogou 11 vezes, marcou 26 gols, sofreu apenas 4, 10 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota. A Colômbia, 12 partidas disputadas, 16 gols marcados, 16 sofridos, 3 vitórias, 7 empates e 2 derrotas. A Colômbia empata muito, o Brasil quase não perde. Uma boa partida aí, já dá logo de cara, dá para perceber uma dica valiosa que a gente já vai voltar nela. Nas últimas 4 partidas do Brasil, vitória contra o Uruguai, empate contra a Colômbia, vitória contra a Venezuela e vitória contra o Peru. Do lado da Colômbia, 3 empates seguidos contra o Equador, Brasil, Uruguai e vitória contra o Chile por 3-1. Nos confrontos diretos, no retrospecto, a última vez que se enfrentaram, empate. Antes disso, no dia 24 de junho, vitória do Brasil. Lá em 2019, empate e mais um empate em 2017. Na tabela para a classificação, o Brasil em primeiro com 31 pontos, a Colômbia em quinto com 16 pontos. Então, né, pelo retrospecto, pelo jogo apresentado pela Colômbia, muito provável um empate ou vitória do Brasil. O Brasil está muito bem nas eliminatórias, a seleção está encaixada, está jogando bem, né, nas eliminatórias. Então a gente vai na vitória do Brasil ou empate. Tem que analisar bem a partida, né, quando começar o jogo, mas a gente vai pendendo para a vitória do Brasil. Se quiser já investir antes da partida começar na vitória da seleção brasileira, dá também. E mais de 1,5 gols pela média alta
do Brasil. Tá? 11 partidas disputadas, 26 gols marcados, né? Então, o Brasil tem uma média legal, tem um retrospecto legal. Favorito para essa partida, mais de 1,5 gols para encerrar a lista de dicas.